Precedência na inquirição. Artigo 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o parágrafo 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. Inclusão de outras testemunhas. Parágrafo 1º. Havendo mais de 3 acusados, o procurador poderá requerer a inquirição de mais 3 testemunhas numerárias, além das arroladas na denúncia. Indicação das testemunhas de defesa. Parágrafo 2º. As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 dias após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do parágrafo 3º. Testemunhas referidas e informantes. Parágrafo 3º. As testemunhas referidas, assim como informantes, não poderão exceder a 3. Substituição, desistência e inclusão. Parágrafo 4º. Quer o Ministério Público, quer a defesa, poderá requerer a substituição ou desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras, até o número permitido. Inquirição pelo auditor. Artigo 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio deste, pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. As testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas. Por último, da mesma forma, a procurador, as indicadas pela defesa. Recusa de perguntas. Artigo 419. Não poderão ser recusadas as perguntas das partes, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato descrito na denúncia, ou importarem repetição de outra pergunta já respondida. Consignação em ata. Parágrafo único. As perguntas recusadas serão, a requerimento de qualquer das partes, consignadas na ata da sessão, salvo se ofensivas e sem relação com o fato descrito na denúncia. Testemunha em lugar incerto. Caso de prisão. Artigo 420. Se não for encontrada por estar em lugar incerto qualquer das testemunhas, o auditor poderá deferir o pedido de substituição se averiguar que a testemunha se esconde. Para não depor, determinará a sua prisão para esse fim. Notificação prévia. Artigo 421. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com 3 dias de antecedência pelo menos, sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e o acusado, se estiver preso. Redução a termo. Leitura e assinatura de depoimento. Artigo 422. O depoimento será reduzido a termo pelo escrivão e lido à testemunha que, se não tiver objeção, assiná-lo-á após o presidente do Conselho e o auditor. Assinarão em seguida, conforme se trate de testemunha, de acusação ou de defesa, o representante do Ministério Público e o assistente ou o advogado e o curador. Se a testemunha declarar que não sabe ler ou escrever, certificá-lo-á o escrivão e encerrará o termo, sem necessidade de assinatura a rogo da testemunha. Pedido de retificação. Parágrafo 1º. A testemunha poderá, após a leitura do depoimento, pedir a retificação de tópico que não tenha, em seu entender,
traduzido fielmente declaração sua. Recusa de assinatura. Parágrafo 2º. Se a testemunha ou qualquer das partes se recusar a assinar o depoimento, o escrivão o certificará, bem como o motivo da recusa, se este for expresso e o interessado requerer que conste por escrito. Termo de assinatura. Artigo 423. Sempre que, em cada sessão, se realizar inquirição de testemunha, o escrivão lavrará termo de assentada, do qual constarão lugar, dia e hora em que se iniciou a inquirição. Período da inquirição. Artigo 424. As testemunhas serão ouvidas durante o dia das 7 às 18 horas, salvo prorrogação autorizada pelo Conselho de Justiça, por motivo relevante, que constará da ata da sessão. Determinação de acariação. Artigo 425. A acariação entre testemunhas poderá ser determinada pelo Conselho de Justiça, pelo auditor ou requerida por qualquer das partes, obedecendo o disposto no artigo 365, 366 e 367. Determinação de reconhecimento de pessoa ou coisa. Artigo 426. O reconhecimento de pessoa e de coisa, nos termos dos artigos 368, 369 e 370, poderá ser realizado por determinação do Conselho de Justiça, do auditor ou a requerimento de qualquer das partes. Conclusão dos autos ao auditor. Artigo 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará, vista em cartório as partes, por 5 dias, para requererem, se não tiverem feito o que for de direito nos termos deste Código. Determinação de ofício e fixação de prazo. Parágrafo único. Ao auditor, que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se a esse respeito não existir disposição especial. Vista para alegações escritas. Artigo 428. Findo o prazo aludido no artigo 427, e se não tiver havido requerimento ou despacho para fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão a abertura de vista nos autos, para alegações escritas, sucessivamente por 8 dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado, se houver assistente constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada a vista dos autos, se o requerente por 5 dias imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público. Dilação do prazo. Parágrafo 1º. Se ao processo responderem mais de 5 acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o representante do Ministério Público. Certidão do recebimento das alegações. Desentranhamento. Parágrafo 2º. O escrivão certificará, com a declaração do dia e hora, o recebimento das alegações escritas, à medida de apresentação, se recebidas fora do prazo. O auditor mandará desentranhá-las dos autos, salvo prova imediata de que a demora resultou de óbice irremovível materialmente. Observância de linguagem decorosa nas alegações. Artigo 429. As alegações escritas deverão ser feitas em termos convenientes ao decoro dos tribunais e à disciplina judiciária,
e sem ofensa à autoridade pública, as partes ou as demais pessoas que figuram no processo, sob pena de serem riscadas de modo que não possam ser lidas, por determinação do presidente do conselho ou do auditor, as expressões que infringam aquelas normas. Sanação de nulidade ou falta, designação de dia e hora do julgamento. Artigo 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligências para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça, e as partes e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código.